Ir ou ficar, capítulo 4. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17. A grande comissão é marcada pela presença do Senhor conosco, através do ministério da reconciliação e do amor do Senhor sendo compartilhado com todos os povos, de todas as línguas, em todas as nações. O objetivo da grande comissão é glorificação de Deus, mas existe também grande omissão da igreja. Ela é marcada pela apatia espiritual, pelo descaso no preparo e envio de missionários, pelo superzelo de atividades direcionadas para a satisfação do ego e pela negligência em relação a milhares que sofrem à mercê da morte, do desprezo e da própria ausência do amor de Deus. Isso é causado pela morte da verdadeira espiritualidade e reconhecimento da grande comissão. A grande comissão implica grandes desafios. Disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Então lhes abriu o entendimento, para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Lucas, capítulo 24, versículo 45 ao 48. Disse-lhes então Jesus pela segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João, capítulo 20, versículo 21. O desafio de missões revela que Deus enviou Jesus como o primeiro missionário, para redimir um povo para Ele. Da mesma forma, o Senhor Jesus nos envia e promete estar sempre conosco. Isso nos dá paz e tranquilidade para irmos a todos os lugares, conforme a sua determinação, isto é, seguir o exemplo do Mestre. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. O desafio global demonstra o propósito de Deus de revelar sua glória aos povos não alcançados. Portanto, Deus nos prepara e nos envia. Isso significa que não temos capacidade em nós mesmos, mas ao recebermos o Espírito Santo, somos capacitados com autoridade espiritual. A Bíblia ensina que devemos deixar nosso eu e viver Cristo em nossas vidas. Os povos não alcançados só podem ser alcançados por pessoas cheias do Espírito Santo. A ordem indica que após recebermos o Espírito Santo, devemos ir a todos os lugares da terra simultaneamente. Temos que utilizar o entendimento por Deus para vislumbrar os povos que estão distante dos nossos olhos, mas ao alcance de Deus. Acorde, você não é um malabarista. Um verdadeiro cristão não é um malabarista que fica suspenso por um fio, preso ao comodismo, mundanismo, estrelismo, fatalismo, materialismo exacerbado, apenas a um passo infindável do abismo. A grande comissão está alicerçada no poder, soberania do Rei Jesus. Ele é o Senhor soberano de todo o universo,
céu e terra. Atos, capítulo 2, versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus chama os discípulos para realizarem uma obra com poder e autoridade vindos do alto. Eles deveriam ir, mas não baseados nas possibilidades circunstanciais. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Atos, capítulo 1, versículo 8. A obra de Deus não pode ser feita com dinheiro, ainda que precisamos dele, títulos e organizações. A obra de Deus se faz com homens e mulheres que obedecem à chamada divina, confiando na autoridade de Jesus. Veja o exemplo de Pedro e João. Atos, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. Agora ele capacita aos seus servos para realizarem a sua obra. O propósito do Rei: fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é central. Imperativo: fazei. A ordem de Jesus é que façam discípulos. Ele expressa o núcleo da comissão. Os outros 3 verbos: ir, batizar e ensinar são particípios que estão envolvidos na comissão central, como forma e métodos de realizar a comissão. A Igreja precisa repensar a comissão para fazer discípulos. Fazer discípulos é fundamental no Novo Testamento e deve ser também na Igreja de Jesus Cristo. O discipulado cristão é uma expressão vital da vida cristã. Ensiná-lo é imperativo. Negligenciá-lo é trágico. Às vezes, evangelizamos, realizamos conversões, mas falhamos quanto ao fazer discípulo. O discurso não pode substituir o verdadeiro propósito. Jesus sabia que a tendência do cristianismo seria tornar-se um cristianismo de púlpito e de discursos. Por isso ordenou: fazei discípulos. Antes de ser uma religião de discursos, cristianismo é vida gerando vidas. O Evangelho de Jesus deve ser transmitido olho no olho, de coração a coração. Portanto, fazer discípulo envolve relacionamento. Não se faz discípulo de púlpito, mas repartindo vida. O Evangelho não pode ser reduzido a um microcosmo paroquial. Jesus disse que deveria fazer discípulos de todas as nações, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus nos desafia a alcançarmos as nações, mas alguns se contentam com o seu próprio quintal. Outros não se preocupam com ninguém, somente com eles mesmos. Deus nos chama para um projeto global. Começa em nossa casa e se expande por todo o mundo. John Wesley disse: "O mundo é meu púlpito." O preceito do Rei: ir, batizar, ensinar. Abre aspas. Não pode ser o ide incompleto. Fecha aspas. O ide. Este verbo está no particípio e poderia também ser traduzido por indo. Indo para algum lugar, faça discípulos. Estamos sempre indo para algum lugar. Para a escola, para o trabalho, a passeio e etc. Para onde você estiver indo, faça discípulos. Só existe um jeito de fazer missões: é indo.
todos nós devemos ir. Talvez você não possa ir para o Japão, para a China, para a África, mas pode ir até o outro lado da rua ou a um bairro mais próximo e falar do Evangelho para alguém. Portanto, não substitua o ide por nada. Batizando, Jesus deixou claro que o sinal de uma igreja viva é que ela batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um sinal de integração do corpo de Cristo. É necessário que aqueles que forem discipulados sejam também unidos ao corpo de Cristo e discipulados, ensinando-os a guardar, obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. O discípulo não é alguém que já aprendeu, mas que está aprendendo sempre. A escola cristã é contínua. A grande comissão envolve um ensino consistente e duradouro da doutrina de Cristo. Aquilo que Jesus nos ensinou deve ser constantemente lembrado e ensinado, e também colocado em prática. O problema é que às vezes ensinam-se as pessoas a guardarem o que Jesus não pregou. Há pessoas que se apegam a atas de igreja, a templos, a tradições, costumes, mas não se apegam aos ensinamentos de Jesus Cristo. Em nossos dias, tem-se ensinado muitas coisas, menos aquilo que Jesus ensinou. Muitos pregadores de hoje nem mais leem a Bíblia. Lê apenas alguns versículos isolados, principalmente do Antigo Testamento, e aplicam sempre levando para o lado da prosperidade. Poucos se preocupam em ensinar o que Cristo nos deixou. A presença do Rei Jesus. Estarei convosco até a consumação dos séculos. O poder que viria daria à Igreja a convicção de que todas as suas batalhas, desafios, inquietações, medos, fragilidades, Jesus estaria presente pelo seu Espírito, para que os crentes pudessem afirmar como afirmaram: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Jesus estará ao nosso lado quando se encerrar a história, e com ele reinaremos pelos séculos dos séculos vindouros. Para realizar esse propósito, devemos fazer o seguinte: devemos nos engajar em uma divulgação intensiva e extensiva do Evangelho entre todas as nações, difundindo de forma plena e persuasiva, como está registrado nas Escrituras. Devemos fazer as pessoas experimentar a graça de Deus possibilitada através da morte e ressurreição de Cristo. Devemos ensiná-las o valor e a grandeza das bênçãos do reino de Deus e conduzi-las a uma caminhada e ministério obedientes e dependentes do Espírito Santo. A Grande Comissão é um projeto de Deus do qual eu faço parte. Você tem feito parte desta comissão? Tem obedecido ao Senhor? Tem sido um instrumento de Deus para levar as boas novas? Deus nos convida hoje para fazermos parte desta grande comissão e fazermos discípulos de todas as nações. Ide por todo o mundo. Como poderei eu ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, sem sair da minha cidade, do meu país? Como cumprir minha missão se não estou preparada, se não recebi chamado especial? Se não sei como tanta gente falar abertamente desse amor imenso que resgata a nossa alma para todo sempre? Como, Senhor? Se não conheço meus dons ou se eles me parecem tão insignificantes? Porque muita gente se pergunta essas coisas
é que não sai do seu lugar, não age. Sentam-se nos bancos das igrejas a cada domingo e, quando se fala em missões, pensam nos inúmeros missionários espalhados pelo mundo, sem que um momento sequer passe pelas suas cabeças que essas palavras de Jesus não foram dirigidas a uma classe especial de pessoas, mas a todos aqueles que compreenderam o plano da salvação. Não somos, por certo, responsáveis pela salvação de ninguém, nem mesmo dos nossos filhos, mas somos sim responsáveis quando se trata de divulgar as boas novas. Cada cristão é um missionário por inteiro, com seus dons e maneiras de viver, e mesmo se nossa condição de vida nos impede de sair de casa para gritar ao mundo que Jesus restabelece o contato do homem com Deus, podemos ainda assim ser missionários. Outras pernas irão ao nosso lugar, outras bocas falarão, outras vidas testemunharão, através das nossas orações e dons materiais para o sustento dos missionários que vão de um lugar para o outro. Estamos participando da pregação e divulgação do Evangelho por toda a terra. A cada um de nós foi dado um dom diferente, e é a junção de todos os dons que completa conosco o trabalho que Cristo começou há 2000 anos. Jesus não está mais fisicamente presente entre nós, e somos nós com nossa vida e ações nos dias de hoje que falamos por Ele, que nos fez missionários, independente da nossa condição de vida. Somos todos, por princípio, missionários de Deus na terra. Diz a Bíblia que se não falarmos, as pedras clamarão. Se cada um fizer a sua parte, por mínima que seja, as pedras não terão necessidade de clamar. Cada um de nós deve ser uma luz no mundo. Créditos. Autor: Apóstolo Rovilson de Oliveira. Narração: Pastor Cláudio Martins. Paloma Silva. Adriano Guimarães. Jéssica Nascimento. Edição: Pastor Cláudio Martins. Designer: Gabriela Machado. Coordenação geral: Apóstola Cristiane de Oliveira.